Capítulo 2. Como funciona o mercado de livros. Muitos autores acham que sabem como o mercado de livros funciona porque são consumidores. Já entraram numa livraria e compraram livros. Já escolheram outros por algum site. Já foram ao lançamento de um autor amigo, já viram pilhas do mais recente best-seller na entrada de uma loja. Essa ponta da cadeia produtiva, a livraria que vende, parece o destino inevitável de todo livro. Ao assistir filmes ou séries que escritores aparecem, entra a figura do agente literário, que pega o original do escritor e leva para alguma editora publicá-lo. Nos filmes, esse é sempre um processo rápido e que leva ao sucesso imediato. Escritores em filme sofrem com falta de dinheiro, bloqueio criativo e mulheres que os abandonam, mas não com o total desinteresse das editoras. Na verdade, o problema maior para a grande maioria dos escritores é justamente esse: editoras que não se interessam em publicar suas obras. Não desanime, caro autor, querida autora, que vamos comentar como aumentar as suas chances de ver seu livro publicado, caminho esse que passa, como dissemos antes, pelo cultivo do interesse de leitores em potencial por você e sua obra. Mas vamos por partes. Primeiro, vamos entender o cenário no qual você quer entrar e publicar um livro. Livros demais. Depois que o computador pessoal foi popularizado, lá pelos anos 90, ficou muito mais fácil fazer livros. Não só escritores puderam trocar suas máquinas de escrever por processadores de texto, como todo o processo de edição, revisão, diagramação ficou muito mais fácil. Antes, trabalhos que exigiam profissionais experientes para operar máquinas enormes e caras passaram a ser executados em computadores de mesa, por pessoas comuns que podiam aprender com relativa facilidade a usar os programas cada vez mais amigáveis de diagramação, design e edição. A consequência disso para o mundo editorial, não só o brasileiro, foi que ficou muito mais simples e barato produzir livros. Editoras começaram a pipocar, sendo o requisito mínimo uma sala com telefone e computador. Se em 1980 havia umas 30 ou 40 editoras em operação, 20 anos mais tarde, o número chegava a 800 em nosso país. Com o aumento das editoras, cresceu também o número de títulos produzidos a cada ano. Foi uma explosão. Obras que antes não tinham a menor chance de ser consideradas por aquelas grandes editoras tradicionais, foram publicadas por editoras menores, que abriam as portas e lançavam de maneira mais arrojada, criativa e arriscada. Nos anos 2000, a média de novos títulos lançados por ano em nosso país chegou a 50 mil. 50 mil títulos diferentes, de todas as áreas, publicados no mesmo ano, sem contar os livros reimpressos, os antigos ainda em catálogo ou os usados nos sebos. Um mar de livros, uma variedade maravilhosa para os leitores escolherem. Só que o número de leitores não aumentou na mesma proporção. Se tínhamos 80 milhões de potenciais leitores nos anos 80, hoje temos 100 milhões, mais ou menos a metade da população. Se apenas 14% da população lia de modo fluente, com capacidade de entender textos complexos, isso não mudou. A média de 4 livros por ano por habitante alfabetizado hoje é até otimista, considerando que nela estão incluídos os leitores da Bíblia. Somos um país de cultura mais visual, musical, conversacional do que textual. Não foi só isso. Não só o número de leitores deixou de acompanhar o crescimento das publicações, como no final dos anos 90, eis que surge uma nova tecnologia, com o efeito de tsunami em tudo a respeito dos livros, exceto talvez a necessidade de conhecer os leitores. A internet. Se antes as pessoas procuravam informações confiáveis nos livros, agora procuram na internet. Se antes pesquisavam nos livros, agora navegam na internet. Se antes liam histórias em revistas, antologias, coletâneas, agora vão ao Wattpad. Se antes se empolgavam com histórias escritas, agora, mais do que nunca, gastam seu tempo assistindo a Netflix. Se antes liam para passar o tédio, para se sentir conectadas com a cultura do mundo, para saber das ideias dos grandes teóricos, agora acessam as redes sociais. A internet oferece muita informação gratuita e muito entretenimento de baixo custo,
além da oportunidade de comunicação instantânea com uma infinidade de pessoas, fazendo uma concorrência feroz com os livros, que já não eram assim tão fortes no Brasil. Resultado: livros demais para leitores de menos no mercado. Mercado globalizado. O fenômeno é mundial, mas impacta os países de maneira diferente. Nos países em que o número de leitores na população é alto, como os europeus, ainda que haja uma diminuição no consumo de livros e o aumento da preferência, em especial nos jovens, pela internet, ainda assim há espaço de manobra. As editoras e livrarias conseguem se manter um pouco melhor do que as nossas. Nos países em que o número de leitores é alto e a cultura é dominante, de exportação como Estados Unidos e Inglaterra, não só o mercado interno permanece vivo, como as editoras invadem o restante dos mercados editoriais do mundo. Após o surgimento da internet e a aproximação das culturas que ela permitiu, livros que antes demoravam anos para ser traduzidos ou nem o eram, agora são lançados simultaneamente em dezenas de países, em especial livros da cultura de entretenimento norte-americana. Observe a quantidade de títulos traduzidos expostos em nossas livrarias. Alguns até com o nome original em inglês mantido na capa, para que os leitores saibam tratar-se da mesma obra que eles viram comentados nas redes sociais. Isso significa, caro autor, querida autora, que nos Estados Unidos há um mercado que sustenta apostas milionárias em novos escritores, em autores promissores, já que, quando as editoras acertam, os livros não só vendem muito por lá, como são traduzidos para muitos idiomas. O mercado brasileiro de livros não tem essa pujança. Aqui os livros bem-sucedidos precisam concorrer com os estrangeiros, o número de leitores potenciais é muito menor e é bastante difícil um brasileiro ser traduzido e publicado em outros idiomas. Agentes literários. Nos Estados Unidos há, portanto, uma figura que não existe quase por aqui, que é o agente literário. Esse profissional seleciona autores que considera com potencial de serem publicados e fazerem sucesso. Trabalha com eles de forma a produzir textos realmente afiados e competitivos, e aí faz um esforço para vender esses originais a editoras que trabalham com aqueles gêneros literários. Note que lá o funil existe da mesma maneira que em nossas terras, só que quem o aplica é o agente, não o editor. Os agentes literários, em geral, ganham 10% do que o autor por eles representado ganha. Ou seja, se o autor ganha 10% do preço de capa, o agente fica com 10% disso, ou 1% do preço de capa. Isso é muito pouco se formos considerar um livro bem-sucedido, porém não best-seller, que venda algo como 2 ou 3 mil exemplares por ano. Se o livro custar $20, o autor vai receber $2 por exemplar vendido e daí retirar 20 centavos para o agente. Se forem vendidos 2.000 livros, o autor vai receber $4.000 e repassar 400 para o agente naquele ano. Não é uma fortuna, vamos admitir. Os agentes literários ganham seu sustento quando têm a chance de conseguir um adiantamento poupudo pela obra. Nos Estados Unidos, obras com potencial de se tornarem best-sellers muitas vezes são compradas por grandes editoras por adiantamentos aos nossos olhos astronômicos, como $500.000. Num caso desses, vale a pena receber 10%. São esses adiantamentos que sustentam, animam e impulsionam os agentes literários de lá. As editoras norte-americanas obtêm retorno para investimento tão alto ao venderem o livro para o mercado interno deles e para o mercado de língua inglesa, que é imenso, abarca países de todo o mundo. E também ao venderem os direitos de publicação da obra para outros idiomas, como o português. Claro que é tudo risco, pode bem acontecer de uma obra que recebeu um adiantamento altíssimo vender quase nada e interessar poucas ou nenhuma editora estrangeira. Mas quando dá certo, o retorno pode ser significativo. As editoras brasileiras, em geral, não oferecem adiantamentos para autores iniciantes, não importando seu potencial. É por isso, aliás, que não há muitos agentes literários no Brasil e que os que existem representem apenas autores já consagrados, não os iniciantes. É muito trabalho, muito risco para pouco retorno. O que você precisa entender é que a lógica da seleção
de filtrar os originais e só publicar aqueles com chance de sucesso é mundial. Não há país no mundo que publique todas as obras escritas por seus cidadãos. Não há país no mundo em que todas as obras publicadas façam sucesso. O mercado de livros é um cenário de funis. Passam para a etapa seguinte, de publicação, de recomendação, de leitura, de sucesso, as obras de que os leitores gostam. Sim, quem decide o que faz sucesso é o público. O que é muito bom, porque se o público gostar da sua obra, em vez da obra de um figurão super famoso, é a sua que vai para frente. Escritores brasileiros têm chance de ser traduzidos? Nós estamos na periferia do mercado globalizado de livros, mas sim, podemos ser publicados em inglês, francês, fazer sucesso no exterior. Lilian Carmine postou uma obra dirigida a adolescentes no Wattpad, que teve mais de 30 milhões de downloads. Evidentemente, além de interessante, estava em inglês perfeito. Tanto que um editor da Random House pensou que a autora fosse norte-americana e a convidou para um bate-papo em Nova York. Lilian foi publicada primeiro em inglês, depois em português pela Leia. Ednei Silvestre é outro brasileiro que foi publicado fora. Seu primeiro romance, Se Eu Fechar os Olhos Agora, Rio de Janeiro, Record, 2009, não só ganhou um Jabuti e o Prêmio São Paulo de Literatura, como foi traduzido para 6 idiomas. E seus outros romances estão no mesmo caminho internacional. Note que Ednei mora nos Estados Unidos, pensa em inglês e tem compreensão do que interessa ao público por conta do seu trabalho como jornalista e entrevistador de televisão. Daniel Galera e Eduardo Spohr são outros dois autores populares em seus gêneros, com muitos fãs e seguidores, que conseguiram ser publicados na Europa. O que esses casos apontam é que o caminho mais usual de conseguir ser traduzido é fazer sucesso em seu próprio país, ser comentado, bem criticado, vender muitos livros. Eduardo Spohr vendeu quase 1 milhão de exemplares de seu A Batalha do Apocalipse, romance de fantasia publicado pela Verus. Faz com que os editores de outros países considerem analisar uma obra brasileira. Ele já passou pelo primeiro funil de aprovação do público. Lilian também passou pelo funil, porém de uma forma mais moderna, sem qualquer intermediário, através da plataforma Wattpad. Ela não precisou encantar brasileiros antes, mas conseguiu o feito espetacular de atrair milhões, literalmente, de leitores para sua obra, mais que suficiente para demonstrar a editoras que tem algo de interessante para o público. Assim, se você deseja uma carreira internacional, o primeiro passo é, usualmente, conquistar leitores em seu próprio país. Como o Daniel Galera demonstra, não é preciso que o número de fãs seja na casa dos milhões, mas é preciso que haja fãs sinceros. Voltando à nossa toada inicial, veja como é necessário cultivar o seu público em potencial. Livrarias. Bom, se não há agentes no Brasil, como os autores nacionais conseguem chegar às livrarias? Os livros que você vê em livrarias são, quase sem exceção, publicados por editoras que chamamos de tradicionais e que vamos explicar mais adiante. Primeiro, gostaríamos que você entendesse que, como pessoa física, autor independente, você não tem um caminho aberto para colocar seu livro numa livraria. Não há muitas livrarias no Brasil, e certamente as prateleiras existentes, somadas todas elas, não seriam suficientes para expor a totalidade dos livros existentes em nosso mercado. Assim, a tarefa de colocar livros em livrarias é árdua para as editoras, sejam elas quais forem. As livrarias tendem a recusar, dificultar ao máximo a entrada de livros em suas lojas. Essas empresas selecionam ferozmente o que vão aceitar e expor, porque precisam pagar seus custos todos com a venda de um produto que, vamos lembrar, nem sempre vende tanto assim. As editoras tradicionais penam para estabelecer e manter um bom relacionamento com os gerentes de compras das livrarias. Uma vez que o espaço das lojas é fisicamente limitado e há uma leva monstruosa de novos lançamentos a cada mês, é comum as livrarias não só se recusarem a pegar todos os títulos lançados, mesmo em consignação, como rifarem seus espaços nobres, ou seja, cobrarem quantias respeitáveis para que um livro seja exposto com destaque. As maiores editoras
se sobressaem por meio de seu poderio econômico. Elas têm poder de convencimento das livrarias ao apresentarem obras com potencial de venda rápida e também o poder de compra dos melhores espaços nos pontos de venda. Aquelas rodas de livros, vitrines e pontas de gôndolas têm seu preço. Há uma boa razão para isso. A exposição massiva, bem nos olhos dos visitantes, costuma deflagrar a venda dos livros com títulos atraentes, temas aquecidos ou de autores muito comentados. A combinação entre esses dois elementos, o gancho para atrair a atenção e a exposição nos pontos privilegiados das lojas, muitas vezes faz a mágica de colocar o livro na lista dos mais vendidos. Mas, como já dissemos antes, somente as grandes editoras têm capital para sustentar essa estratégia. No meio dessa disputa acirrada, entre as editoras que publicam best-sellers e autores famosos, estão as editoras de médio e pequeno porte, que não dispõem de tanto poder de fogo. Essas editoras tentam, por meio de seus vendedores, pelo menos colocar seus livros fisicamente dentro das lojas, e não apenas cadastrá-los no sistema das livrarias, o que em muitos casos é uma tarefa desgastante. Imagine ter que sustentar uma empresa contando apenas com a lombada de seu livro exposta em algum canto menos nobre das livrarias. Nesse cenário de concorrência feroz pelo espaço nas lojas e pela atenção dos visitantes, não há quase chance para autores independentes. Você, como pessoa física, não tem como colocar sua obra em grandes redes. E mesmo nas livrarias menores, de que conheço os donos, vai precisar de muita lábia e de acompanhamento. O sistema de venda de livros em livrarias não favorece pessoas físicas nem lançamentos sem muito respaldo. Aqueles poucos autores que conseguem furar essa barreira e colocar seus livros numa livraria qualquer acabam tendo poucos resultados, porque é preciso investir na visibilidade do título e acompanhar seu desempenho, insistindo na reposição quando vendidos e fornecendo novos exemplares com muita agilidade. Até mesmo depois de um lançamento exitoso, já vimos lançamento com venda de 500 exemplares numa noite. A livraria não costuma se interessar em manter o livro de um autor independente na loja. É hábito no mercado que devolvam todos os exemplares não vendidos e deixem apenas o cadastro em seu sistema. Outro ponto interessante de lembrar é a porcentagem que as livrarias e distribuidoras retêm sobre o preço de capa de cada livro vendido. 50% a 60%. Sim, a editora que consegue colocar um livro na livraria fica com no máximo 50% do que foi obtido com a venda para cobrir todos os custos de sua empresa: aluguel, funcionários, produção do livro, impressão, impostos, etc. É desse montante ainda que retira os 10% do preço de capa que vão para o autor da obra. Autores que fazem lançamentos em livrarias também deixam lá pelo menos 50% do preço de capa. Ou seja, livrarias são um mundo um tanto quanto hostil para editoras e autores. Os caminhos da publicação. Se não há agentes literários que aceitem autores iniciantes no Brasil e não é possível que autores coloquem seus livros em livrarias, qual o caminho então para os brasileiros serem publicados? O primeiro passo é uma decisão sua. Você precisa resolver se quer que seu livro entre nesse mercado editorial lotado de livros ou não, se quer competir pela atenção dos leitores ou não. Se você quer que sua obra seja lida por amigos e familiares apenas, se não faz questão que pessoas que não conheçam a você leiam o seu livro, o seu caminho é publicar por conta própria, pagando os custos, uma tiragem reduzida e vender ou doar ao seu círculo de conhecidos. Se você, por outro lado, deseja se lançar no mercado editorial, deseja que desconhecidos leiam a sua obra, deseja arriscar ter sucesso, você tem algumas escolhas: editoras tradicionais, prestadores de serviço, autopublicação e plataformas digitais. Editoras tradicionais. Uma editora tradicional é aquela empresa que seleciona, produz e vende livros. O lucro, quando há, vem da venda de livros e não de qualquer serviço prestado. A editora tradicional cria seu catálogo baseado em uma determinada temática, ou algumas poucas, e todos os seus livros gravitam em torno dessas abordagens e temas.
Ao analisarmos o catálogo de cada editora, notaremos claramente um norte, chamado linha editorial. Com uma linha editorial definida, a editora pode contratar profissionais especializados no tema em que focam, como, por exemplo, revisores especialistas em temas jurídicos, ou então capistas especializados no gênero fantasia. Mesmo o editor será um especialista, com faro e conhecimento suficientes para detectar boas obras em meio a centenas de originais. Mesma coisa em relação ao departamento de marketing ou assessoria de imprensa, que já terão os canais corretos para criar estratégias e divulgar cada lançamento. Tendo pleno domínio sobre um tema, fica muito mais fácil encontrar um público interessado nele. Quando um leitor compra um livro, automaticamente ele é um consumidor em potencial para outros livros do catálogo. A editora que mantém uma linha editorial firme consegue estabelecer um relacionamento com um público segmentado para os lançamentos de agora e do futuro. Como essas editoras vivem de vender livros, não é qualquer texto que vai interessá-las, uma vez que todo o investimento na produção e a distribuição de cada livro sairá do seu próprio capital. Sendo assim, ela tentará diminuir os riscos de prejuízos ao máximo. Por conta disso, na busca constante de um livro que venda bem, essas editoras dão preferência por livros publicados no exterior e que já tenham sido testados e aprovados por outros mercados, ou autores nacionais que tenham boas críticas, algum renome em suas áreas de atuação ou que demonstrem já ter conhecimento do que o público gosta, como aqueles escritores que têm seguidores para seus canais de mídias sociais. Ser publicado por uma editora tradicional é interessante, pois elas disponibilizam toda a máquina de alavancar o livro. Equipe de marketing, distribuição nas livrarias, equipe de vendas, capistas, revisores, etc. Você não precisa se preocupar com nada relativo à produção, tudo é por conta deles, inclusive aportes financeiros. Seu livro vai para as principais livrarias, há exposição na mídia e participação em feiras literárias. As desvantagens que podemos destacar são: as editoras recebem pilhas e pilhas de originais semanalmente. Portanto, talvez demore meses para alguém responder se aceita ou não publicar seu material. Muitas editoras sequer respondem, e não há o que você possa fazer. Você não tem nenhum controle sobre a produção. Tudo é decidido pela equipe da editora, eles mudam partes de seu texto se acharem pertinente, decidem sobre capa e projeto gráfico sem necessariamente dar satisfação sobre isso. Você recebe 10% do preço de capa de cada livro vendido, ou seja, seu livro precisa vender muito para que você receba um valor considerável. Prestadores de serviços. Os prestadores de serviços, que em geral chamam a si mesmos de editoras, aliás, são empresas que obtêm lucro da venda de serviços a autores. Eles são uma alternativa para aqueles que já tentaram publicar por editoras tradicionais e não obtiveram sucesso, ou então, autores que não querem submeter seus originais para análise e ficar esperando, seja por urgência ou mesmo paciência. A grande característica das editoras que cobram dos autores é que elas não têm preocupação alguma com linha editorial. Desde que o autor pague, não importa se o texto seja bom ou ruim, se fale de culinária, poesia ou física quântica. Por conta disso, mesmo que essa prestadora de serviço prometa exposição em sua loja virtual ou cadastre seu livro nas livrarias, lembrando que cadastrar não é necessariamente ter o livro físico nas lojas, será praticamente impossível que faça qualquer divulgação com uma mínima qualidade. Não há profissionais em seu quadro de funcionários capazes de ter conhecimento em todos os assuntos que publicam. Não há uma base de leitores em seus cadastros, interessados no próximo lançamento simplesmente porque não há continuidade na linha editorial, e sim um amontoado de livros de autores desconhecidos nos mais variados assuntos. Há algumas vantagens em publicar por editoras prestadoras de serviço. Todo o processo é relativamente rápido entre a aprovação do negócio e a entrega dos livros, pois não há nenhuma barreira da parte dessas empresas para que vocês fechem negócio. Eles cuidam de todo o processo da produção para você, como criação de capa, revisão de textos e diagramação. Você tem uma participação mais ativa, aprovando ou não as alterações, design de capa e demais etapas da produção. Já as desvantagens merecem atenção.
Como são empresas focadas em produção, não haverá vendas se você não se esforçar. Elas fazem o livro e termina por aí. Existem vários tipos de contratos, muitos extremamente desvantajosos para os autores. Há modelos de compra de exemplares com pouquíssima margem de lucro para o autor. Há modelos em que essas empresas cobram pela produção e ainda assim ficam com parte do valor recebido pela venda dos exemplares. Há modelos em que o autor paga por toda a tiragem e só lhe é entregue uma fração de livros, ficando o resto com a empresa para vender e repassar um valor irrisório por cada venda. Os livros, em geral, não chegam às livrarias físicas, pois, vamos lembrar, o espaço ali é muito disputado e dá um trabalho gigantesco colocar livros em livrarias. Prestadores de serviço não têm equipes de venda. Editoras híbridas. Essas merecem uma atenção especial, pois navegam pelos dois mares, o das editoras tradicionais e o dos prestadores de serviço. Esta é uma zona bastante cinzenta e um tanto perigosa para os escritores que não estão habituados ao mercado editorial, já que é fácil cair numa armadilha. Algumas editoras que sempre produziram livros na forma tradicional, têm nome no mercado e muitos livros em seu catálogo, estão abrindo selos ou departamentos de prestação de serviço. Isso quer dizer que uma parte dessas empresas atua como editora, bancando os livros nos quais acreditam, e outra parte vende serviços para autores nos mesmos moldes de outros prestadores de serviço, ou seja, aceitando qualquer obra e fazendo a produção do livro apenas, sem qualquer esforço ou empenho para colocá-lo em livrarias ou vendê-lo. Os contratos elaborados por essas editoras costumam ser leoninos, com cláusulas absurdas, em geral sem nenhum benefício que valha o investimento bastante alto que exigem. Já vimos contratos em que a renomada editora pedia ao autor para pagar R$18 mil pela produção de 1.000 exemplares de um livro pequeno, sendo que o autor ficava com apenas 100 exemplares, e ganhava 10% do preço de capa dos livros eventualmente comercializados pela editora, o que incluía aqueles vendidos na noite de autógrafos. Ora, esse é um bom exemplo de uma péssima combinação para o autor. Custos altos e uma distribuição ineficiente em troca de um selo editorial de algum prestígio. Vamos lembrar que para as livrarias o selo editorial tem peso zero. O que interessa àqueles gerentes de venda é o apelo da obra para o público e o quanto a editora se dispõe a trabalhar e a investir para o sucesso da obra. Um livro de uma editora de renome que não tem a insistência do departamento comercial da editora, reforçando sua colocação, recebe atenção nula da livraria. Autopublicação. A verdadeira autopublicação é uma modalidade um pouco diferente de os autores se beneficiarem da prestação de serviços. Pouco se fala dessa alternativa porque o trabalho de autodivulgação dos prestadores de serviço é muito forte e acaba parecendo que o único caminho é o deles. Interessa mais às empresas que atendem os autores venderem um pacotão de serviços inchado do que deixar os escritores fiquem no controle de seus livros e paguem menos. Convidamos você que nos lê a considerar essa alternativa como uma atenção. Ela exige um bocado de pesquisa e que você aprenda como funciona o mercado e sua posição nele como autor ou autora, mas permite o melhor retorno caso você resolva investir em si mesmo. A autopublicação consiste em você cuidar das etapas de produção, contratando individualmente profissionais do próprio mercado de livros para tornar o seu projeto uma realidade. Esses profissionais devem necessariamente fazer parte da cadeia de livros para que o seu livro saia com a mesma qualidade daqueles publicados por editoras tradicionais. Esses profissionais estão aí, trabalhando como freelancers para editoras tradicionais de todo o país. As editoras, mesmo as maiores, passam trabalhos para diagramadores, revisores, preparadores e capistas externos a todo momento. Você, como autor, pode contratá-los para o seu livro. Note que não há como contratar quem faça a divulgação e a venda dos seus livros. Na autopublicação fica evidente que esse trabalho é impossível de terceirizar e que, se você não o fizer, ninguém o fará. Você pode contratar serviços como assessoria de imprensa, quem faça um book trailer, quem faça vídeos seus de divulgação do livro, mas a estratégia, o acompanhamento dessas ações e a decisão sobre como implementá-las vem de você como autor.
É possível ainda utilizar ajudas, como as plataformas da Amazon e a estante virtual para autores independentes venderem livros físicos. Mas você precisará levar leitores em potencial até o link da loja. Por que não posso contratar alguém para fazer a distribuição e colocar meu livro em livrarias? Tanto a divulgação quanto a venda de livros são ações contínuas que se baseiam na criação de um relacionamento. A divulgação é o cultivo do público, a promessa cumprida ao longo do tempo de oferecer algo que atenda aos interesses de quem se aproxima. As editoras fazem isso divulgando livros semelhantes aos que já venderam antes, por exemplo. Quem comprou um e gostou, tem chance de comprar outro. É por conta desse trabalho que as editoras têm nome, têm reputação. A venda é a criação de um relacionamento com as livrarias e distribuidores, e através deles com os leitores. Mais uma vez, o que se faz é prometer algo convincente, uma obra com apelo que vai atender os interesses dos leitores e, portanto, vender bastante. E fazer todo o possível para cumprir essa promessa, inclusive investindo em exposição nos pontos de venda. As livrarias que venderam bem de determinado livro tendem a olhar com bons olhos os lançamentos seguintes da mesma casa editorial. Você pode obter ajuda de terceiros tanto para divulgar quanto para vender, mas resista à tentação de entregar todo o trabalho e esperar as coisas acontecerem. Lembre-se, o seu envolvimento e participação são essenciais. Mas por que não é possível contratar alguém para fazer isso? Porque tanto a divulgação quanto a venda levam meses, quando não anos, de ações continuadas, repetidas, todas na mesma direção para dar algum resultado. Não adianta um mês de postagens, fotos, vídeos e mais nada. Não adianta uma noite de autógrafos e mais nada. Você teria de contratar um gerente de marketing e um gerente de vendas e pagar os salários deles por mais de ano, para talvez ter algum resultado. Mesmo assim, o profissional que chegasse numa livraria para oferecer um único livro, com certeza sofreria para ser recebido pelo gerente da loja e não teria nenhum histórico para mostrar. É por isso que os prestadores de serviço não fazem divulgação e venda. Não dá para fazê-lo pontualmente. Não há fim para esses trabalhos. É por essa razão também que nós ensinamos aqui nesse livro como você, com seus próprios recursos, pode criar e estabelecer um relacionamento com seus potenciais leitores, fazendo para si o mesmo trabalho que uma editora faria. A autopublicação inclui os e-books. Livros digitais, os e-books, são na verdade uma alternativa de publicação tanto por editoras tradicionais quanto por autopublicação. No entanto, como há uma empresa gigante no mercado, a Amazon, interessada em facilitar o caminho de autores independentes, vale comentar em separado. Diferentemente do livro físico, que requer um investimento mínimo por conta da impressão, um e-book pode ser colocado à venda numa loja digital como a Amazon sem custo algum. Veja o programa KDP, Kindle Direct Publishing. A própria Amazon, ainda assim, recomenda que autores providenciem uma boa revisão, uma capa profissional, uma sinopse feita por alguém que entenda de marketing e que os autores divulguem o livro. Colocar sua obra numa livraria digital, que contém milhões de livros, e não fazer com que ela se destaque, tenha alguma chance de atrair a atenção, é o mesmo que não fazer nada. Vantagens da autopublicação. Você tem controle absoluto de todo o processo, escolhe os melhores profissionais em cada área e lida com eles diretamente. Não há contratos draconianos. O que você produzir fica com você, sem que precise dar satisfação a ninguém. Se amanhã aparecer uma editora tradicional interessada, você não terá nenhum impedimento para negociar a publicação da sua obra com ela. Os custos despencam em até 70%, pois não há intermediários, serviços desnecessários, impostos em cascata ou comissões. Você recebe 100% por cada livro vendido, sem sócios ou terceiros envolvidos. Se utiliza lojas ou parceiros, são os de sua escolha e pode negociar porcentagens com eles. Desvantagens da autopublicação. Você precisa entender o que é cada serviço, selecionar profissionais que façam e conferir o que foi feito. O que você não fizer, não será feito, e a responsabilidade por tudo, erros e acertos,
é inteiramente sua. A divulgação e a venda são por sua conta. Plataformas digitais. Há vários tipos de plataformas da internet nas quais você pode postar seus textos gratuitamente, sem qualquer filtro, porém sem qualquer ganho monetário. As plataformas de divulgação são como blogs coletivos, onde autores postam ensaios, contos, capítulos ou livros inteiros. Elas entram e saem de moda, portanto, observe as que estão em uso para o seu tipo de texto no momento. O Wattpad se estabeleceu como uma plataforma sólida para a ficção, ainda que o que mais faça sucesso lá sejam obras juvenis, fantasias, fanfiction e obras eróticas. O Medium é mais adulto, há tanto ficção quanto não ficção de várias vertentes, alguma literatura considerada de qualidade. A fanfiction, ficção construída utilizando personagens e cenários de obras famosas, costuma fazer sucesso e ter muitos leitores. Há plataformas específicas para esse tipo de publicação, como a Nia e Spirit. Plataformas são a todo momento criadas, preste atenção. Algumas chegam a picos de popularidade, outras não andam muito. A Swik, holandesa de origem, se especializa em ficção para ser lida no celular e pode ser que venha a tornar-se o Wattpad nesse meio. O que você precisa levar em conta ao postar sua obra, inteira ou em partes, numa plataforma na internet, é que há textos de infinitos autores ali, literalmente milhões. Assim, é preciso fazer um trabalho de contato com os leitores que vamos comentar ao longo desse livro, para que a sua obra, ainda que gratuita, seja lida e apreciada. Camila Guerra, autora de As Flechas de Tarian, comentou sobre o Wattpad. Andei experimentando o Wattpad e vou deixar minhas impressões pessoais até aqui. Vale muito a pena para escritores iniciantes que desejam ganhar experiência e ou desenvolver suas histórias enquanto elas são acompanhadas pelos leitores. Vale muito a pena para quem está disposto a batalhar para formar público. Aqui eu gostaria de citar alguns itens importantes. Participar de grupos, interagir com os leitores, interagir com outros escritores, participar de concursos, realmente separar um tempo para investir na plataforma. Não adianta postar o livro e sair correndo. Se você não divulga, não interage e não faz amigos, você está morto. Acho o Wattpad uma plataforma incrível, especialmente para quem está começando, quer ganhar experiência, testar estilos, aperfeiçoar o seu texto, e me parece que traz muita gente para esse mundo da escrita. Ponto super positivo, na minha opinião. Sobre pessoas que publicaram lá e ganharam bons contratos com editoras grandes, me recordo das seguintes. A portuguesa Sofia Silva, Sorrisos Quebrados, que fez sucesso com o público brasileiro e ganhou um contrato com a agente literária Luciana Vilas Boas e com a editora Valentina. Rei Tavares, 12 Signos de Valentina, que saiu pela Galera Record depois de 2 milhões de leituras. Tati Machado, que publicou pela Astral Cultural. Nana Pavoli, erótico, que também ganhou um contrato com a Luciana Vilas Boas e com a Rocco. Mais duas no gênero erótico que me recordo, Camila Moreira e Tatiana Amaral, ambas publicando por editoras convencionais depois do sucesso no Wattpad. Vantagens das plataformas digitais. Você não paga nada. Você tem acesso a um público potencial de milhares até milhões de leitores em todo o mundo. Você pode fazer experiências, publicar em partes, publicar enquanto escreve. Quem faz muito sucesso numa plataforma pode migrar para a autopublicação ou para editoras tradicionais e assim ganhar dinheiro com livros. Desvantagens das plataformas digitais. Há muita concorrência, com e sem qualidade. Dado que não há intermediários, grande parte dos textos é extremamente amadora. A leitura numa tela de celular ou computador convida a textos mais curtos e incisivos, dentro das expectativas de gêneros literários que leitores preferem. Literatura muito sutil ou complexa não atrai tantos leitores. Não se ganha nada com a publicação, ainda que se torne muito popular. Em suma, o mercado de livrarias e agentes literários não está automaticamente aberto para você como autor iniciante. Você pode tentar entrar nele submetendo seu original para análise por uma editora tradicional, dessas que bancam a produção dos livros e os colocam em livrarias, porém a seleção é feroz. Essas editoras mais recusam do que aceitam originais. Ainda assim, é um caminho possível, veja as entrevistas a seguir de editores tradicionais.
Você pode bancar a publicação de seu livro, seja por uma prestadora de serviços que lhe venda um pacote, seja acompanhando cada etapa da publicação você mesmo. Porém, a divulgação e a venda terão que ser sob sua responsabilidade. Não importa o que digam os prestadores de serviço, as vendas só acontecem se você as promover. Você pode ainda colocar seu livro em plataformas gratuitas para que você seja lido sem que você ganhe nada. Em qualquer dos casos, é essencial que você estabeleça contato com seu público previamente, para que haja interesse por você e por sua obra. O marketing é essencial para autores de livros, não importando o caminho de publicação que decidam seguir. Entrevista com 5 editores de livros sobre o que esperam dos autores. Batemos um papo com 5 profissionais do livro, que exercem cargos-chave em suas respectivas editoras. Seu original, quando enviado a uma editora tradicional, em geral chegará às mãos de editores como esses para análise final, após passar pelo crivo inicial de um assistente. Sidney conversou por e-mail com Soraya Reis, diretora editorial da Companhia Editora Nacional e da Conrad Editora. Pedro Almeida, sócio e publisher da Faro Editorial. Leila Bortolazzi, gerente editorial da Editora Melhoramentos. Renata Nakano, ex-editora executiva da Alaúde e sócia-diretora do Clube Quindim. E Lucas de Sena Lima, editor assistente na Globo Livros. Perguntou a cada um deles sobre o que esperam dos originais que chegam às suas mãos e o que aumenta a chance dos autores serem publicados. Note que os critérios de seleção são muito objetivos e as exigências dependem 100% de suas ações. Não há conjunção de estrelas, sorte, apadrinhamentos, atalhos e indicações. Há critérios muito claros. Vamos lá. Hoje em dia, independentemente da linha editorial, qual o perfil do autor nacional que mais chama a atenção das editoras? Soraya Reis. Autores com qualidade de texto, criativos e que tenham uma boa relação com as mídias sociais. Existem autores que chegam prontos e outros nos quais podemos investir no seu crescimento como escritores. Na ficção, buscamos autores que nos emocionem, que nos façam viajar no tempo e na sua história, que escrevam aquele livro que você não quer parar de ler. Pedro Almeida diz: o que tem uma rede de contatos, fãs, gente que o lê online e acompanha o seu trabalho. Leila Bortolazzi diz: o que chama a atenção aqui no editorial é aquele autor que se atualiza, pesquisa, que está sempre disposto a se reciclar e que se coloca como parceiro da editora. Renata Nakano diz: autores que trabalham a própria obra, que pensam não apenas na escrita, mas também em sua disseminação. Alguns chamam de authorpreneurship. Lucas de Sena Lima diz: nos últimos meses, percebe-se que o interesse do público por autores em programas de TV ou canais no YouTube, ou seja, os que possuem uma mídia ou canal de contato direto com seu público. Este certamente é um fenômeno importante que as editoras têm observado. Sidney pergunta: muitos escritores acreditam que para serem publicados por uma editora tradicional, a sorte é o fator de grande peso. No caso de vocês, quando o original chega até a pilha de análises, quais os critérios básicos para que ele não seja imediatamente descartado? Soraya Reis responde: recebemos muitos originais por mês. Os editores e eu fazemos as análises e buscamos os melhores textos. Quando é uma biografia, por exemplo, verificamos a fluência do texto e o nível da pesquisa feita. Os livros de não ficção precisam de muita pesquisa, análises, etc. No caso da ficção, como citei anteriormente, textos encantadores e criativos. No caso de nossas editoras, não existe sorte sem qualidade do texto e fazer parte de nossa linha editorial. Pedro Almeida diz: estar dentro da linha editorial. Boa apresentação e revisão também contam. Depois, o interesse depende do próprio livro de fisgar a atenção já nas primeiras páginas. Leila Bortolazzi responde: o original precisa estar dentro da nossa linha editorial. Publicamos infantis, juvenis, mais voltados para as escolas, gastronomia e dicionários. Se for, por exemplo, literatura adulta, religioso ou didático, não será considerado. Se for da nossa linha, avaliamos a originalidade do tema e depois seguimos para avaliar a qualidade literária. Procuramos ler todos, ou pelo menos as primeiras páginas.
Renata Nakano responde: é importante que o original venha acompanhado de uma carta de apresentação e biografia do autor, e que a proposta tenha relação com a linha da editora. Lucas Icena Lima diz: a pilha de originais ainda é um caminho bem comum para muitos autores novos em muitas editoras, mas é importante perceber que há outros meios para a publicação, entre eles a figura do agente literário, cada vez mais comum e importante no mercado de livros. Sidney pergunta: ao analisar originais de novos autores, além da qualidade do texto e adequação do assunto ao catálogo da editora, vocês levam em consideração as atividades de divulgação do próprio autor? Como, por exemplo, sua presença online, seguidores, atividades nas redes sociais ou listas de leitores? Soraya Reis responde: claro que sim, sem dúvida. O autor é o maior divulgador do livro. Hoje, as redes sociais fazem um trabalho de divulgação eficiente, rápido e barato. Por mês, centenas de livros são publicados no Brasil. Dessa forma, a competitividade é enorme. Cada editor busca uma joia no meio de tantos originais. Recentemente, publicamos o primeiro livro de um autor jovem. Além de uma história fascinante, Pedro Ivo é bem ativo nas mídias sociais. Pedro Almeida diz: sim, e isso não tem nada a ver com a editora de famosos de internet, mas, dentro de um determinado nicho de interesse e literatura, se o autor atua bem com os leitores e é reconhecido por isso, o que significa número de seguidores. Leila Bortolazzi diz: sim, levamos em consideração o marketing pessoal do autor. Renata Nakano diz: sim, como dito no início, é importante hoje que os autores participem ativamente na disseminação do próprio trabalho, e as redes sociais são um canal fundamental para isso. Lucas Icena Lima diz: as atividades do autor se tornam cada vez mais fundamentais como ações de marketing para a divulgação do livro, tanto para os consagrados como para os iniciantes. Para autores em começo de carreira, digo que a conquista do público é imprescindível na maioria dos segmentos. Sidney pergunta: quando um autor já faz parte da casa, qual o papel que se espera dele na divulgação do próprio livro em parceria com a editora? Soraya Reis responde: ser parceiro da editora. Ajudar na divulgação, participar de eventos, entrevistas, estar presente nas mídias sociais, etc. O autor precisa conhecer bem o público de seu livro e conquistá-lo. Pedro Almeida diz que esteja bem disponível para entrevistas, que tenha uma atuação de marketing nas redes sociais também, que saiba como se movimentar para participar de eventos de todo o porte, enfim, que invista tempo e energia para divulgar o seu trabalho continuamente. Leila Bortolazzi responde: no caso dos autores dos livros direcionados ao público escolar, é desejável que ele tenha disponibilidade para visitar escolas com a finalidade de conversar com os alunos e professores. No caso dos autores de culinária, eles precisarão se comunicar com a imprensa e ter disponibilidade para eventos em livrarias, palestras e nas bienais do livro. Renata Nakano responde: o mesmo que os demais. Promoção do lançamento, busca por espaço na imprensa, divulgação entre a rede de relacionamentos e por aí vai. Lucas Icena Lima diz: é comum o planejamento de ações conjuntas ao departamento de marketing ou imprensa da editora. Também espera-se que atividades como palestras, falas, entrevistas, etc., sejam propostas pela assessoria do autor. Sidney pergunta: que dica vocês poderiam dar para os novos autores terem sucesso em sua carreira literária? Soraya Reis responde: leiam muito, escrevam com segurança e sobre o que gostam. Quando se tem paixão pelo que se faz, o sucesso é consequência. Se o desejo de ser escritor é verdadeiro, não desista, persista, leia, estude e se aprimore. Pedro Almeida responde: crie uma rede social. Saiba que antes de se tornar um autor conhecido, você precisa conquistar os leitores. Uma forma lenta, mas sólida de se fazer isso é com o texto. Mas de nada adianta um ótimo texto sem exposição, sem conseguir que ele alcance os leitores. Então diria que você vai precisar investir bastante tempo, aprender com erros e acertos e ir melhorando a sua comunicação e seu trabalho até alcançar um sucesso com suas publicações. E nesse caminho vale tudo: de produção independente, e-book grátis, parcerias com blogs e sempre muita atenção com seus leitores.
Essa época não é boa para escritores pouco simpáticos. Leila Bortolazzi responde: além de tudo que foi dito acima, ler também as outras entrevistas deste capítulo, pois cada editor lhe trará uma visão diferente. Não repetir fórmulas mágicas para chegar ao sucesso. Buscar temas contemporâneos ou de vanguarda, é melhor estar adiantado no tempo do que ficar repetindo o que já se tem no mercado. Renata Nakano responde: se pensamos em sucesso como altas vendas, diria que é necessário engajamento na disseminação da obra, o mesmo engajamento da escrita. Lucas de Sena Lima diz: em primeiro lugar, que invistam no aperfeiçoamento da sua escrita e na sua formação de leitor, o que é fundamental para todo profissional que trabalha com texto. Depois, que conquistem seu público leitor através das variadas mídias, jornais, revistas, podcasts, canais ou páginas da internet. O autor precisa se comunicar e conquistar leitores. Sidney comenta: muito obrigado pelas respostas. Por favor, deixem suas mensagens finais para o nosso leitor. Soraya Reis comenta: escrever é um dom fascinante que nos leva para outras esferas, para outros continentes, para outros mundos. Escrever é coisa séria. Você vai falar diretamente com o seu leitor e influenciá-lo. Leia muito, pesquise, estude, se aprimore na linha na qual se propõe a escrever. Escreva com amor, paixão, se entregue de corpo e alma às palavras. Essas fluirão pela sua mente, passarão pelas suas mãos como uma corrente de luz que chegará ao coração dos leitores e os conquistarão. Esse fluxo deve ser reverenciado. Não desista. O medo nos estagna, paralisa, mas com coragem e muito trabalho o vencemos e conseguimos um bom êxito. Pedro Almeida responde: por mais que se diga o contrário, o interesse pela leitura e por escrever está aumentando. Entender o seu espaço, nicho, público e aprender com ele é fundamental para se alcançar o sucesso. E, para o bem e para o mal, nossa área é de humanas, o que significa que muda constantemente. Então é preciso estar atento aos movimentos e temas do mercado, tanto para quem edita quanto para quem escreve. E assim poder investir naquilo que tem expertise, gosta e também em que há mais gente interessada em publicar e ler. Leila Bortolazzi comenta: os novos escritores devem adaptar suas expectativas à realidade do mercado editorial, que não tem um potencial ilimitado. É também necessário entender que as editoras têm uma programação anual, com suas necessidades e orçamentos que precisam ser observados. Se seus textos forem devolvidos, continue apresentando para outras editoras, sem desistir com o primeiro não, e sem se ressentir com aquelas que o devolveram. Lucas de Sena Lima comenta: costumo dizer aos meus amigos que a vida no mercado de livros tem bem pouco glamour e muito trabalho. E que o escritor não é mais a pessoa reclusa por trás de um teclado que vive de ter ideias. O escritor deve ir para o mundo e encontrar os seus leitores.